pedindo que o governo revogue essa lei e que a Assembleia Legislativa volte a discutir o assunto com os trabalhadores, os representantes, para poder corrigir aquilo que é necessário ser corrigido. Então é isso que nós temos que fazer. Movimento de massa está precisando essa reação da nossa parte. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu estou, a primeira vez que eu fui eleita delegado de base, aí prometo, cumprir um elo entre meus colegas de trabalho e junto com a nossa diretoria, regional e a nossa diretoria aqui em São Luís. Quanto o meu pensamento e onde eu trabalho, quando eu avisei para os colegas, eu botei um aviso que vinha tomar posse da delegacia de base aqui em São Luís, o pessoal, todos eles, aí que você nota o tanto que as pessoas hoje, nossos colegas, lá onde eu moro, a gente está inseguro. As pessoas mais velhas, as pessoas que estão aposentando, a gente vê assim as pessoas sofridas, a gente vê mesmo o semblante das pessoas. Porque hoje nós estamos regidos no município de Carolina, mas a gente vê que os servidores municipais, eles estão bem melhor que a gente, porque logo eles foram qualificados. Por exemplo, aquele programa do Profile qualificou todos os agentes comunitários, todas as pessoas que já trabalhavam no hospital como voluntário. E nós, servidores da FUNASA, gente, que é isso? Vamos nos valorizar, vamos mostrar nosso trabalho, como nós somos importantes. Porque, olha, eu trabalhei bastante. Eu estou fazendo 27 anos agora na outra semana. Trabalhei bastante, muito rígido, bem supervisionada, Que eu me lembro uma vez que eu estava dormindo, 4h30 da manhã, chegou uma enfermeira, bateu lá no vidro e disse: por que você está deitado aí no banco? Está sentindo mal? Eu não, estou descansando, não tem nada para fazer agora, eu estou aqui descansando. Quer dizer, bem rígido, Que eu me lembro quando eu fui para Paraíba, a gente nem paquerar não podia não. Se paquerasse, o pessoal, Então vamos nos valorizar, vamos se unir, gente. Vamos se comunicar, vamos fazer um elo, entendeu? Entre nós. Nós somos importantes, vamos acordar. Está até parecendo, eu não sei, que a gente está assim adormecidos. Porque o tempo passa tão rápido, gente. Quando eu penso que um dia desse eu entrei, já vou fazer 27 anos. Entendeu? Então vamos se unir, não vamos ficar debatendo o negócio de governo, não sei o que, não. Vamos se unir, vamos mostrar nosso trabalho, vamos mostrar nossos valores, gente. Olha o pessoal da Encitan, olha o pessoal que era do FCESP, pessoas bem treinadas. E a gente vê que dentro do trabalho, no centro de vocês, existe até umas competições agressivas, que a gente vê aquela inveja, aquele ódio, porque a gente sabe trabalhar, a gente aprendeu a trabalhar. Vamos nos valorizar, tá? E sobre, você vê, quantas pessoas que já fizeram faculdades, por que o governo federal não aproveita, não qualifica esse servidor, não muda de categoria? Vamos valorizar os nossos servidores, porque nós somos importantes. Por isso que eu estou aqui e vou prometer, fazer tudo para agradar meus colegas de trabalho, lá no nosso local. E também eu queria falar para vocês, por exemplo, até está parecendo que a gente está sendo dominado, aquele tempo da burguesia, do capitalismo. Está parecendo que nós estamos sendo dominados, pela classe dominante. A gente não pode, não tem direito a salário bom. A gente só abre a abertura de crédito, a gente renovando o CDC, aquela coisa. Aí teve um colega meu que disse assim: mas por que você fez? Quem mandou você fazer? Gente, mais bonito que eu estava, como era que eu podia fazer esse empréstimo, Então, eu fico chateada. Por exemplo, eu mesmo já tem 3 cursos de nível médio. Fiz aquele de atendente de enfermagem, auxiliar de enfermagem 86, me inscrevi no Corém Maranhão. Até hoje, nunca mudaram minha categoria. Já estou lá com a notificação de novo do Corém. Eu pegava, às vezes, rasgava, botava na lixeira só de ódio. Porque eu nunca fui ganhando toda a vida como atendente e pagando o Corém Maranhão desde 86, quando mandaram. A fundação mesmo mandou a gente fazer treinamento para fazer para o curso técnico. Hoje eu fiz técnico de enfermagem, tem vários treinamentos
social. E assim a gente está investindo e a gente toda vida com aquele. Ninguém reconhece, gente. Parece a gente que está muito acordada, muito dormida, gente. Vamos se unir e vamos ver da frente, porque a vida é muito rápida, gente. É muito rápida. É muito passageiro. O tempo é muito precioso para nós. Obrigado. Tá? Muito obrigada. Cícero. Logo depois é Albino. Companheiro, eu estive observando minuciosamente a falação do Pedro, meu irmão. E eu lembrei que há 2 meses atrás, a companheira Cândida veio aqui e fez uma explanação a respeito do pacto. Eu vim na frente e procurei para ela se ia servir essa questão de aumentar o salário em 1,5% e mais a inflação do ano anterior. Eu procurei para ela se isso ia servir para o judiciário, para o legislativo e para o executivo. Ela disse que acha sim. E achava que sim. Ela não confirmou, né? Mas a gente pode observar que agora, o mesmo governo que criou o pacto, deu um aumento que chega até 130% para uma categoria de servidor. Se contradizendo a todo o passado, a toda uma história que ele teve como sindicalista, né? Isso é bastante preocupante. Mas, na verdade, nós não estamos aqui para criticar e sim para ajudar a construir. Falando um pouco sobre a conjuntura estadual, eu fico até triste também quando eu vejo homem de fibra, de luta, como é o senador Suplicy, que fez toda uma história dentro desse país justamente com Lula, e o presidente Lula coloca a líder da corrupção no Maranhão para ser líder dele no Senado Federal, esquecendo o grande irmão como é o Suplicy, que poderia muito bem representar ele. E o que entristece também é que a gente vê que essa herança maldita que tem dentro do estado do Maranhão, o Sarney administrou 40 anos esse estado. Então, eu posso viver 100 anos, mas nunca deixo de dizer que o Maranhão foi eleito como o estado mais miserável do país, mas a gente deve isso tudo ao ex-presidente Sarney, juntamente com a sua filha que governou esse estado 8 anos, e ele quem comanda ele, ou melhor, que liderou ele durante 40 anos. Doa a quem doer. A herança maldita do Maranhão é a família Sarney. Albino. Próximo é a crise. Boa tarde mesmo, boa tarde plenário. O colega me contemplou, mas eu não poderia deixar de vir aqui. E quero lembrar que na época do FHC, tinha uma proposta de haver aumento para servidores públicos. Aliás, servidores públicos passar 12 anos sem aumento, que era 8 anos dele e mais 4 anos do Serra. Mas, infelizmente, o Serra não chegou ao poder, infelizmente. Mas o companheiro Lula está sacramentando, ou melhor, sacramentou porque nós já chegamos já alcançou 12 anos. Né? Mas mesmo assim, eu não comparo, não faço uma analogia entre o governo Lula e nem FHC, porque se tratando do social, o governo Lula está de parabéns. Né? Agora, se tratando de servidores públicos, pelo amor de Deus, nós estamos realmente sofrendo. Porque se chegar no interior e perguntar para algum trabalhador, principalmente na área rural, se o governo está bom para eles vão dizer assim: nunca tinha visto um governo melhor do que o Lula para nós. Né? Ele diz. Né? E, companheiro, e na realidade, Gente, a opinião dele, cada um tem sua opinião. E na realidade, no passado, era muito problemático para o servidor, para o
todos com fome, né? Não existia crédito, e hoje não existe isso. Não é que eu esteja defendendo o governo Lula, né? Sim, agora, companheiro, eu acho que a Condicef e a CUT estão nos devendo muito, né? Nós temos que, tanto essas duas entidades, tem uma conta para com a gente. Porque quando o governo lança um projeto para os servidores públicos, no sentido de a gente fazer acordo, né? Fazer opção, para a gente garantir aquilo que é um direito sagrado, um direito garantido para nós, ele força a gente fazer opção, fazer acordo, como já aconteceu, né? Paciência. E a Condicef, que é o nosso representante, e a CUT também, que representa mais de 20 milhões de trabalhadores no Brasil, né? E se está falando de servidores, mais de 300 mil servidores, né? E ficar calado numa situação desta, né? Olha, os 28% para a gente receber, quem não aguardou receber pela justiça, teve que fazer acordo, né? Os 47% que está garantido para a gente receber em 7 anos, foi preciso também a gente praticamente fazer acordo, né? E já vem mais outras reformas aí para que a gente faça acordo, né? Não é possível. Então, eu acho que, eu acredito que tanto a Condicef como a CUT deveria se empenhar mais nesse sentido para barrar essa situação, essa questão de acordo, né? Uma outra coisa que eu pergunto aqui para o companheiro Pedro é em relação um informe que está circulando já em campo, né? Dizendo que o pessoal da FUNASA já está com o plano de carreira garantido para o próximo ano, em março, porque o governo já assinou, já assinou. Mas só que eu já procurei para diversas pessoas, inclusive no sindicato, não tem nada disso de concreto. Então, são informações que já estão circulando. E eu gostaria que o companheiro Pedro colocasse isso para a gente. Obrigado. Acredito. Próximo é Walter César. Boa tarde, companheiros e companheiras. É um momento de alegria e de satisfação ouvir, para que nós possamos hoje fazer essa reflexão dessa conjuntura nacional. Mas tudo que nós conquistamos tem um preço. É por isso que temos essa cor vermelha. Digo mais uma coisa: os fins justificam os meios. Assim dizia Karl Marx, como nosso próprio companheiro, que é um pensador positivista, assim dizia o nosso companheiro Armengol. Esse vermelho teve um preço de morrer mais de 200 pessoas em cada momento de greve. Por isso que nós temos hoje essa simbologia. E que não é fácil nós ficarmos nos lamentando pelos cantos sem ter ação. É por isso que nós estamos aqui filtrando as ideias, para que encontremos os meios como buscar junto a esse governo, que era a nossa esperança, que pela reflexão de muitos nossos companheiros, está sendo desesperança. Mas que eu peço que não nos desanimemos, que nós
estamos aqui para a luta, para fortalecer o nosso movimento. Não temos outra forma, não vejo de outra forma não conseguir com a nossa mobilização. Então é por isso que eu quero dizer também que o governo Lula é preciso que faça uma reflexão de governos anteriores. Eu lembro que teve faculdades que faltava pagar até a conta de luz naquela época. Não quero ser repetitivo. Lembro também que o próprio governo Lula, nos primeiros anos de governo dele, eu vi entrevista dele dizendo que a sociedade vai para a rua reivindicar os seus direitos. E vocês teve depoimento aqui dizendo que é um governo feito de coalizão, tem acordos políticos, e vocês sabem também que o governo só vai ceder quem tiver mais forças. E na história de lutas sociais, sempre quem conquistaram foram os empresários. Esse trabalhador discriminado que está lá na presidência, e vocês querem ver maior discriminação, é junto o poder judiciário, porque não é um intelectual. É preciso que a gente, sim, sabemos que não é escolarizado, mas é uma pessoa muito inteligente. Talvez não teve oportunidade. Talvez não teve oportunidade, como muitos e muitos brasileiros ainda não teve, que desde a história desse país, educação e saúde nunca foi prioridade. É preciso que nós, trabalhadores do setor público, nos unamos e fortalecemos esse movimento. Nós que somos diretorias, nós que somos bases, nós temos esse papel muito importante junto às pessoas que ainda não aderiram a esse movimento. Eu não acredito de outra forma, a não ser reivindicando seus direitos com lutas, buscando aqui recursos através dessas cabeças pensantes que se disponibilizam. Então era isso que eu queria dizer. Referindo o governo estadual, eu acho que é uma grande oportunidade, apesar de mudanças, não tem vara de mágica. Mudança é um processo. A oligarquia Sarney, se vocês não sabiam disso, eles têm liberdade de imprensa. 47 veículos de comunicação nesse Brasil. O PMDB domina 40% da comunicação nesse país. E além de bens, não se sabe o poder que esse povo tem e os interesses. E ainda a reflexão de alguns companheiros dizer aqui para nós, que eles têm todo o poder de barganha, porque tem poder aquisitivo financeiro. Você sabe como é a conscientização política da nossa sociedade. Quero voltar a dizer também que nós só conquistamos com lutas. Vamos deixar de estar se lamentando e estar dividindo o pensamento. A simpatia é única neste momento. Isso é a minha conclusão. Obrigado, Cris. Walter Serra. Depois do Walter, nós temos o Raimundo encerrando aqui as falas e as considerações da mesa. Boa tarde, companheiros. Eu vejo o seguinte, que o nosso sindicato, como eu já disse pela manhã, o sindicato, ele tem que ser porta-voz dos anseios, das lutas, da necessidade da sua categoria. Viu? E defender os interesses da categoria, seja contra qualquer governo ou qualquer patrão, seja ele qual for. Tem que defender os interesses dos trabalhadores, dos seus filiados. E a pergunta que eu faço é o seguinte: esse sindicato está defendendo os interesses dos trabalhadores ou está contra os trabalhadores? Está encaminhando
posição contra. Por exemplo, nós estamos agora numa campanha salarial. Qual é a posição do sindicato? Nós estamos numa situação de qual for a posição do sindicato, por exemplo, no desmonte do serviço público. Essa aqui é a questão. Essa dicotomia que eu nem gosto de entrar nisso, de partido A ou partido B, porque para mim sindicato cabe todos os partidos, porque sindicato é representante, é de servidor, não é de partido político. Está entendendo? É representante, é da categoria profissional, e na categoria profissional você tem gente ligada de todos os partidos. Portanto, o sindicato ele não pode ser fechado, estreito, sectário, para estar dizendo que só fulano ou fulano pode fazer parte. Né? Todos podem fazer parte. A condição é que sejam realmente sindicalizados. Mesmo porque é meio chato esse negócio do partido. Porque, por exemplo, PFL, PSDB, PPS, quando eles estavam no governo, onde é que eles estavam? Qual era a posição que eles defendiam? Eu tenho críticas ao governo Lula, mas jamais eu vou querer que retroceda a um governo reacionário igual o Fernando Henrique Cardoso. Eu quero é que ele melhore, que ele vai para frente. Retroceder a governo PPS, isso é atraso de vida. O PPS teve no poder, o que fez foi desmontar a Previdência, foi desmontar tudo que tinha de serviço público. O PPS está no governo PSDB em São Paulo, qual é a posição dele lá? O que é que ele está fazendo em São Paulo? Ele está no governo, todos os governos do PSDB, o PPS participa, porque ele é uma sublegenda do PFL e do PSDB. E qual é a posição dele? Contra, porrada. Então aí porque são oposição ao governo Lula. Está entendendo? Nós temos críticas e queremos melhorar o governo, mas não queremos atrasar. Nós queremos é que ele avance. Nós queremos é que melhore as conquistas de direito. Nós queremos é que ele restaure o Estado brasileiro que Fernando Henrique, do PPS, desmontou. Nós queremos que restaure a FNS, tenha condições dignas de trabalho, porque o governo do PPS desmontou a FNS e entregou para as prefeituras que não tem condições de nada. É isso que nós queremos. Nós queremos é a Fundação Roquete Pinto que volte a dar condições aos professores que deram boa educação. Nós não queremos um negócio de associação substituindo o órgão público, a associação dos padrinhos do PSDB, do PFL, que são todos eles foram nomeados para fazer isso, as tais agências que o PSDB criou. Nós criticamos o governo Lula, porque achamos que ele está fazendo pouco para nós, e por isso nós criticamos no sentido de melhorar, de avançar, de construir um governo realmente democrático e popular para a gente. Nós não criticamos para retroceder, nós não queremos derrubar o governo, nós queremos fazer ele avançar, melhorar, porque é isso que o servidor público precisa. Porque nós precisamos acabar nesse país, é que o governo deixe de ter o salário como inimigo, porque nesse país sempre o salário foi inimigo de tudo quanto é governo. E nós queremos é ter nesse governo que tenha amigos do trabalhador, amigos de salário, porque no Brasil, ao contrário do que dizem, que ficam falando que deputado ganha tanto, no Brasil ninguém ganha bem. O Brasil é campeão mundial de pagar mal o salário. O salário no Brasil disputa é com Botsuana, o salário do Brasil disputa é com Haiti, o salário do Brasil é mais baixo do que no Paraguai, mais baixo que no Uruguai, Paraguai que é menor do que o Maranhão. É isso que nós queremos acabar. Nós queremos acabar é que no Maranhão, por exemplo, nós, funcionários públicos no Maranhão, nós somos elite. Você sabe por quê? Porque mesmo contando com o nosso salário, 96% da força de trabalho do Maranhão ganha até 3 salários mínimos. Se for tirar o salário dos funcionários públicos, isso não vai chegar sequer a um salário e meio. Então é isso que nós queremos mudar, essa situação. E só se muda com o governo, não é com o governo do PFL, democrata, que muda não. Eles já tiveram há séculos no poder e está provado o que eles fazem. Estão nos governos, estão no Rio Grande do Sul. O que estão fazendo no Rio Grande do Sul? Desmontando toda a máquina pública. Todas as conquistas dos trabalhadores estão sendo desmontadas. Então, companheiros, quando a gente faz as críticas ao governo Lula, que nós elegemos, e se ele for candidato de novo, vamos trabalhar por, a menos que apresente uma proposta melhor do que ele, mas nós vamos para exigir melhoria. Nós estamos fazendo greve, é para quê? Para exigir que o governo, na disputa das forças políticas, opte para dar uma melhoria para a gente. Está entendendo? Agora nós reclamamos com justiça, porque deu aumento para cargos de IAS. Quer dizer, nós devemos reclamar, não que deu aumento, porque ele tinha que dar mesmo, porque isso aí está desde 2000 e não sei quanto sem aumento, mas ele tinha que dar para nós também. A minha reclamação não é porque fulano ganha bem, não. A minha reclamação é porque eu ganho mal. Essa que é a minha reclamação. Nós temos que parar com essa mania no Brasil
alguém que ganha mais do que a gente. Nós temos é que criticar o nosso salário que é baixo, exigir que ele aumente, que ele se encoste no teste. Está entendendo? Então, só para encerrar, eu quero dizer o seguinte, que os nossos companheiros delegados sindicais de base, eu acho que eles têm dois compromissos aqui. Primeira coisa é o seguinte, foram feitos concursos, que governo nenhum foi anteriormente, foi feito desse governo, então nós temos uma gama enorme de novos servidores, então os delegados sindicais de base têm uma missão grande de chegar junto a esses novos filiados, né? Aliás, novos funcionários que foram concursados e empossados, trazê-los para a luta, trazer para o nosso sindicato, esse é um desafio. E o segundo grande desafio é nos órgãos públicos que foram desmontados, transferidos para as prefeituras. Eu, inclusive, já disse na nossa diretoria, o sindicato tem que ter uma política forte também junto aos prefeitos e ao governo do Estado. Hoje nós representamos não só federal, porque nossos funcionários estão nas prefeituras e estão no Estado também. E a gente tem que agir com muita força em cima de prefeito e de governador, para exigir que o nosso filiado tenha aquele princípio de trabalho. Porque as prefeituras estão maltratando os nossos funcionários. Obrigado, Val. Raimundo. Tá, meus companheiros, Walter já até mais ou menos já fez uma provocação aí. Eu queria dizer assim, para estar reforçando, porque uma coisa é a gente ter a compreensão da crítica que a gente faz e para onde a gente está direcionado, né? Porque a crítica direcionada ao governo federal, claro, nós temos toda a crítica, tem uma autoridade. Nós do movimento sindical, nós temos a autoridade hoje de criticar o governo federal, porque nós estamos ligados ao governo federal e temos as condições que estão dadas aí não é suficiente para te garantir o que nós queremos. E aí eu quero dizer assim, por exemplo, aqui no estado do Maranhão é uma contradição, quando você fala só do federal e não olha aqui no estado. O Walter César colocou a questão do estado de São Paulo, e aqui no estado do Maranhão, o vice-governador do PPS, pastor Porco, né? E aí está aí a propaganda todo dia na televisão. Então essa é a contradição que a gente tem que fazer. E o movimento sindical, aqui nós temos que ter a consciência, os delegados de base têm que ter a consciência saindo aqui, essa consciência de qual é o nosso papel do movimento sindical. A questão de uma preferência política é individual, nós não vamos entrar aqui no mérito de quem faz. Agora o movimento sindical vai ter a questão da sobrevivência e daí o ramo do serviço público que nós queremos. E é importante, e aí eu volto já apontava, de que a necessidade hoje da gente estar incentivando os companheiros do município a estar se organizando. Eu fui provocado com os 15 dias, de a gente estar lá no município de Zedópolis, os companheiros estão se organizando, lá na minha cidade, os companheiros estão se organizando. Eu cheguei cheguei já hoje pela madrugada de Buriticupu, os companheiros lá do sindicato também estão se organizando. Então nós temos que estar fazendo essa provocação do município para que eles possam também estar reivindicando o direito deles, certo? Porque não adianta nós, somos servidores públicos hoje, na condição que está sendo colocada hoje, se nós formos comparar os companheiros que estão lá no município, e se nós formos comparar o nosso salário com os companheiros dos trabalhadores rurais, eles vão dizer que nós somos marajás mesmo, certo? Porque quem ganha salário mínimo, e nós, na condição que nós estamos hoje, fazer essa comparação, e aí eles vão dizer assim, vocês estão brigando por quê? Vocês estão melhor do que a gente, não é isso? Então, aí nós temos que estar preocupados hoje, porque a questão do PAC, ele atinge todos nós. É servidor público, federal, estadual e municipal. E aí nós temos que abrir esse debate hoje nos nossos municípios. Nosso delegado de base hoje tem que sair aqui com essa intenção de chegar no município, discutir isso com o município, para os prefeitos estão aí. A maioria dos prefeitos não quer nem manter os conselhos funcionando. E você imagine qual vai ser a dificuldade que a maioria dos companheiros, então a gente chama para greve, e aí alguns órgãos, e aí assim, o órgão mais direcionado, nós somos ligados hoje, principalmente a FUNASA, os companheiros começam a dizer assim, eu não vou, porque lá no meu município só tem, se eu fizer a greve, os companheiros lá não vai manter o serviço funcionando normalmente, e aí eu não tenho condição de ir para a greve. São vários empecilhos que nós temos hoje. E assim também no setor de educação, também tem essa dificuldade. E para concluir, nós temos que estar preocupados hoje, companheiro, com duas coisas nós estamos preocupados.
o serviço público, que é um artigo que o próprio Pedro fez aí, Pedro, eu queria só para te reafirmar, de que o serviço público hoje não é mais espelho para a população brasileira, porque dos 80 servidores, de 80 mil servidores que passaram pelo concurso público, 30 mil já abandonaram. O próprio Pedro fez essa pesquisa e ele vai confirmar isso aqui. 30 mil já abandonaram o serviço público, porque não é mais a preferência para o povo brasileiro. Aí você vê a dificuldade que nós temos hoje. E a questão salarial, quando a gente luta pela questão salarial, o nosso luta para hoje. O Diese diz para nós todo dia, hoje, salário mínimo hoje, para a sobrevivência de 5 pessoas na família, o salário seria R$ 1.700. Salário mínimo. E nós estamos hoje no salário de R$ 380. Se você vê a dificuldade que nós temos hoje. E aí, para concluir mesmo, companheiro, se nós não tivermos cuidado, a reforma que está sendo implantada aí pela mídia, já criaram um setor hoje, um grupo de trabalho hoje para discutir a reforma da Previdência. E discutir da maneira que a burguesia quer, não como os trabalhadores estão querendo. Então essa é a preocupação e o movimento sindical tem que sair daqui fortalecido para que a gente possa combater esse projeto que está aí, que é a reforma política, a reforma sindical e a reforma da Previdência, que prejudica e tira direito dos trabalhadores. Obrigado. A questão salarial, né? O salarial é que está demandando essa evasão aí de concursados, que são meninos, meninas, né? Que são jovens, né? Bastante preparados aí, que realmente tem uma capacidade intelectual muito boa e que de repente faz um concurso, por exemplo, para o judiciário, que tem um salário muito melhor que o nosso e vai embora, né? Então o executivo realmente está nos devendo muito e a gente tem que fazer nosso papel. Eu vou passar a palavra para os dois palestrantes da mesa, para fazer suas considerações finais, e nós queremos aqui fazer uma reflexão com vocês. Como eu disse na primeira fala da manhã, na minha fala, nós tínhamos pensado, a direção sindical tinha pensado este evento para 2 dias. Não foi possível, então nós não tivemos condições de fazer com vocês trabalho de grupo. Então, o que nós precisamos agora? Que vocês nos entreguem no final do dia, antes de irmos para a festa, vocês entreguem para a gente, nesse caderninho que vocês receberam, escrevam para nós alguma reclamação do seu local de trabalho, ou lá do seu órgão, aquilo que vocês julgaram necessário para que a direção do sindicato tome conhecimento e providências. Entreguem para nós, para a mesa, e a gente vai sistematizar isso e vai dando resposta ao que vocês colocarem, tá ok? Então, estamos combinados dessa forma. Também queria provocar o Pedro, na sua fala final, e ali a sinetinha da coisa já tocou lá, mas ele vai permanecer na mesa seguinte, então ele poderá também dar uns 10 minutos na mesa seguinte sobre o assunto, que é uma questão que a Condicef, pela sua concepção de organização geral, em nosso caso aqui o Sindicep da mesma forma, caminhando para a questão da isonomia salarial. Como é que está essa questão, né, no âmbito da Condicef? Hoje, se fala em isonomia, há essa projeção, o que está dito sobre essa questão? Então tá, obrigado, eu passo para Nivaldo e depois Pedro para fazer suas... Primeiro Pedro... Não. Nivaldo e você. Tem que ver, eu gostei muito